consigo perceber como é que depois da atuação do Carlos Xistra em Portimão, onde houve um erro técnico grave, que foi reconhecido por todos, inclusivamente um canal brasileiro, até fez chacota daquele lance, quer dizer, achando absolutamente surreal, porque se já é pouco compreensível que um árbitro que está de frente para um lance não o ajuize e que não assinale, muito mais incompreensível é que quem está com ecrãs a ver o lance em repetição, com toda a tecnologia, ao árbitro, e não dê essa indicação ao árbitro, porque o árbitro pelo menos vá ver o lance. Portanto, isto não é perceptível e é isto que levanta todo este clima de suspeição na arbitragem, é esta falta de transparência. Repara, o regulamento da Liga, o regulamento de arbitragem da Liga estabelece no artigo 12 critérios de designação ao nome do artigo. No número 6 refere o seguinte: a secção profissional deve retirar temporariamente das designações os árbitros que hajam incorrido nas seguintes situações comprovadas pela secção profissional oficiosamente ou mediante denúncia apresentada pelos clubes intervenientes no jogo em causa. A linha A: haver cometido graves erros técnicos devidamente comprovados, podendo haver recurso a meios audiovisuais quando se trata de questões com implicação de natureza disciplinar. Ora bem, se foi claro para todos e é unânime em que houve um erro técnico grave nesse jogo, como é que se explica que o mesmo árbitro seja nomeado para o jogo imediatamente a seguir, onde intervém, por exemplo, o clube rival, o Futebol Clube do Porto? Acho que isto não faz sentido. Repara, o Nuno Almeida teve uma prestação, do meu ponto de vista, muito má, miserável mesmo, no jogo Famalicão-Porto, em prejuízo, do meu ponto de vista, até das duas equipas. O Nuno Almeida, ninguém constatou, mas o Nuno Almeida foi retirado das nomeações para os jogos seguintes. Na jornada anterior não foi nomeado para nenhum jogo. Para esta, das nomeações que já se registaram, também não figura em nenhum jogo. Portanto, o Conselho de Arbitragem seguiu à risca, relativamente ao Nuno Almeida, a disposição deste artigo. E por que razão não o fez para o Carlos Xistra? Será que consideraram que Carlos Xistra não cometeu nenhum erro na visão deles? Se consideraram, então, significa que ainda são mais incompetentes do que aquilo que eu pensava. Porque, quer dizer, se é unânime para toda a gente, mas é que foi para todos. Sim. Podia ser para mim, para ti e para mais meia dúzia de pessoas que tivessem uma opinião sobre o jogo. Mas não, foi para todos os órgãos de imprensa. Foi unânime que o Carlos Xistra cometeu um erro técnico grave no juízo daquele lance e que teve implicações no desfecho do resultado. Portanto, se para uns casos a Comissão de Arbitragem faz a aplicação deste artigo, para outros não só não o faz, como inclusivamente parece que permeia esses mesmos árbitros para jogos com relevância e que têm importância para o desfecho do campeonato. Portanto, isto é incompreensível. Assim, repara, eu fui fazer uma retrospectiva dos árbitros que apitaram o Futebol Clube do Porto este ano e constatei que os árbitros que apitaram mais vezes o Futebol Clube do Porto este ano foram Nuno Almeida e Carlos Xistra, contando já com este jogo do Desportivo das Aves, com 4 jogos cada um. Sendo certo que existe depois aqui uma curiosidade, que é o Nuno Almeida foi nomeado e apitou o Futebol Clube do Porto 4 jogos sempre fora. Gil Vicente, Rio Ave, Boa Vista e Famalicão. Destes 4 jogos perdemos 2. O Carlos Xistra também foi nomeado para 4 jogos, sendo certo que apitou o Futebol Clube do Porto no Santa Clara na 23ª jornada e vai agora apitar o Desportivo das Aves. Ou seja, apitou nas últimas 5 jornadas, ou vai apitar nas últimas 5 jornadas, 2 vezes o Futebol Clube do Porto fora. Isto não é muito usual. Quem for seguir as nomeações da Liga este ano, da Liga do Conselho de Arbitragem, dos jogos da Liga este ano, constata que isto não é muito normal. Quer dizer, o Carlos Xistra, depois da atuação que teve em Portimão, vai apitar o Porto no Desportivo das Aves, sendo certo que, ainda por cima, já é o segundo jogo fora que vai apitar do Porto nas últimas 5 jornadas. O Porto teve 3 jogos fora, desses 3 jogos, 2 vão ser apitados pelo Carlos Xistra. Isto não me parece sensato. Por outro lado, também acho que era importante, e eu vejo isso pouco ser discutido, era muito importante para a transparência e até para proteger os árbitros, porque quando eu
eu discuto este critério de nomeações é porque também considero que o Conselho de Arbitragem não está a proteger os árbitros. Porque vamos supor que o Carlos Xistra, logo à noite, não sendo intencionalmente, porque não vou colocar isso em causa, mas tem uma má prestação em prejuízo do Futebol Clube do Porto. O que se vai montar nesse cenário, e com razão. E, portanto, não seria conveniente ou ajuizado proteger até o árbitro depois daquilo que sucedeu? Seria. Era compreensível até que se fizesse. Mesmo que não fosse seguindo a aplicação daquela linha que acabei aqui de citar. Mas era, quer dizer, do meu ponto de vista, era precavido que o Conselho de Arbitragem não fizesse. Porque se acontecer alguma coisa logo à noite, quer dizer, o clima de suspeição, que já está num nível quase irrespirável, ainda vai conseguir aumentar em termos de intensidade. E isto não é bom para o futebol. Se queriam demonstrar uma posição de força e desafiar, no fundo, o Futebol Clube do Porto, eu julgo que estão a seguir um mau caminho porque estão a prejudicar o futebol. E pior, estão a colocar os árbitros no centro de todas as atenções, o que não é isso que se pretende. E consideras isto talvez uma retaliação de Fontelas Gomes contra o Futebol do Porto, após as críticas a essa mesma prestação de Carlos Xistra eu sei no Fluminense Benfica? Eu sei que o Futebol Clube do Porto, e acho isto compreensível, mas não acompanho. Eu sei que o Futebol Clube do Porto, a estrutura do Futebol Clube do Porto tem Fontelas Gomes como alguém que é sério, eu e acompanho, absolutamente imparcial e que não está no bolso de nenhum clube. Mas eu confesso que tenho dificuldade em acompanhar esta parte final. Porque quando eu olho para estes critérios de nomeações que têm sido seguidos até aqui, eu não consigo encontrar uma lógica, um fio condutor. Quer dizer, Nuno Almeida apita 4 jogos do Futebol Clube do Porto, é o árbitro que mais apita o Futebol Clube do Porto e apita os jogos todos fora. Não há um jogo em casa que vá apitar o Porto, sempre apitou os jogos fora e de elevada dificuldade, com prestações más. Não acho isto razoável, nem compreensível. Depois eu olho para, por exemplo, o Carlos Xistra. O Carlos Xistra atingiu o limite da idade para arbitrar o ano passado, atingiu os 45 anos, pelo que, de acordo com os regulamentos, terminaria a sua carreira. Foi convidado pelo Conselho de Arbitragem a prolongar a sua permanência na arbitragem por mais um ano, mas que é pouco compreensível para mim, atendendo a que no ano passado, por exemplo, foi dos piores classificados em termos nacionais, como árbitro. Ficou em 16º lugar em 20. Qual é o sentido disto? Não consigo perceber isso. Depois, vamos ver a questão dos VARs. A questão dos VARs. O Futebol Clube do Porto, em termos de VARs este ano, teve por 7 vezes, e isto não sucedeu com mais nenhum clube, por 7 vezes teve como VAR o Sr. Vasco Santos. Para quem não está recordado, foi o VAR do famigerado jogo Futebol Clube do Porto Rio Ave, onde nos negaram um golo limpo por uns alegados 3 centímetros, ou seja, por isto, e que não assinalou ou não chamou a atenção do árbitro para a existência de uma grande penalidade que foi ostensiva. Foi VAR do Futebol Clube do Porto 7 vezes. Depois, quando vamos ver qual foi o VAR que se encontra nessa lista com mais participações como VAR nos jogos de Futebol Clube do Porto, temos António Nobre e Nuno Almeida com 3 vezes cada um. Agora, vamos ver o Benfica. Outro dado curioso. O Porto teve 11 VARs distintos em 27 jornadas, contando já com esta. O Benfica teve 16. Quem foi mais vezes VAR nos jogos do Benfica foi quem? O Sr. Bruno Esteves, do Portimonense. Sim, Benfica. Isto, aos meus olhos, não é compreensível, nem sensato. Eu bem sei que só há 3 quadros de árbitros que integram o VAR, que é o Sr. Bruno Esteves, Luís Ferreira e Vasco Santos. Mas já tivemos montes de árbitros que integram o VAR. Tiago Martins, o próprio Jorge Sousa, Artur Soares Dias. Mas, quer dizer, e para o Futebol Clube do Porto, para os jogos de Futebol Clube do Porto, o Vasco Santos foi 7 vezes, que não sucede em nenhum outro clube, ainda com o histórico e com o registro que tem. Não consigo perceber. Sinceramente, acho que isto só prejudica o futebol. Não ajuda nada a que acabemos com este clima de suspeição
que existe em torno da arbitragem, porque de facto as instituições que regem a arbitragem parecem não querer fazer nada para acabar com ele, porque bastava apenas haver alguma sensatez nas nomeações. É só isso que se pede, é sensatez. Com certeza que os árbitros vão continuar a errar, porque errar é humano. Já se torna pouco compreensível para mim é que quem está a ver lances na televisão, ou seja, estes tais VARs, é que não façam a devida correção de lances mal ajuizados pelos árbitros. E este ano temos tido exemplos flagrantíssimos que não são razoáveis, nem compreensíveis a ninguém. E, portanto, isto, enquanto não acabar esta falta de razoabilidade e de sensatez nestes critérios de nomeação, quer dizer, a suspeição tão cedo não vai acabar. E isto é mau para o futebol, prejudica o futebol. Porque, conforme eu dizia, os árbitros vão continuar a errar. Com certeza que sim. Agora, se houver mais transparência em termos do que são os critérios de nomeação, no que diz respeito à própria interação entre os árbitros e os VARs, porque é uma coisa que eu defendo já há algum tempo, é que as próprias comunicações entre o VAR e o árbitro deviam ser públicas. E eu gostava de saber o que é que leva um árbitro, independentemente, nem vou falar em clubes, mas num determinado jogo, a ver um lance na televisão que toda a gente está a ver que é falta, passível de assinalar uma grande penalidade, em que o árbitro recebe uma indicação do VAR e manda o jogo seguir. E eu gostava de saber o que é que o VAR lhe referiu. E saber também qual é a justificação até do próprio árbitro para depois não assinalar depois de o ver. Por exemplo, que ele deve comentar e deve analisar isso juntamente com os outros. Mas isso, ainda estás a partir do princípio que ele vai ver o lance. Sim, exatamente. Na televisão. Na última instância. Mas há muitos deles que só recebem a indicação do VAR e mandam seguir o jogo. E eu gostava de saber o que é que o VAR diz nessas circunstâncias. Acho que isso abonaria muito em favor da transparência. Porque se de facto ele diz, quer dizer, algo, com certeza que diz algo que é incompreensível, porque se todos vemos e ele não vê, ele tem que dizer que não existe nada. Mas então esses árbitros, esses vídeo-árbitros, quer dizer, têm que ser afastados. Não podem continuar. Quer dizer, se antes tínhamos incompetentes a apitar, agora temos incompetentes a apitar e incompetentes a ver. Duplicou-se a incompetência. Não é esse o objetivo do VAR. E isto em nada protege os árbitros, os próprios árbitros. Não protege os árbitros e também não é favorável à tal verdade desportiva que se pretende e é que se acabe com este clima em torno do futebol. Portanto, se as instituições querem salvaguardar os árbitros, promover o futebol, acabar com o clima de suspeição e com o ruído que existe, que é um facto, que existe em torno destas questões da arbitragem, então a única coisa que eles têm que fazer é promover toda esta transparência e passarem a adotar critérios de razoabilidade e sensatez no que diz respeito a toda a gestão da arbitragem em Portugal, desde logo nas nomeações. Era esse o meu ponto de vista. Sim, e parece-me pertinente. E o que tens a dizer, Tiago, relativamente a dizer até a alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, que nas redes sociais se pronunciam contra ao próprio Futebol Clube do Porto contestar as nomeações desses árbitros antes das partidas? Eu não tenho visto muito o Futebol Clube do Porto contestar, o Futebol Clube do Porto, em termos oficiais, a contestar as nomeações. Eu vejo muitas vezes a newsletter do clube a pronunciar-se sobre coisas que eu prescindiria, sinceramente. Debate de bolas com adversários sobre questões do futebol é algo que eu acho, e eu não perderia tempo com isso, sinceramente. Acho que não acrescenta nada, acho que às vezes são diálogos quase particulares entre responsáveis de departamentos de comunicação, acho que não trazem nada de útil ao futebol. Acho que era muito mais importante que se discutisse seriamente estas questões que eu abordo aqui, ou outras que considerem pertinentes, mas que sejam de facto pertinentes, do que às vezes estar a discutir um lance olvidando-se de outro que, por exemplo, nos beneficiou, como sucedeu, por exemplo, em Famalicão, não é? Onde tivemos uma grande penalidade que o árbitro não assinalou de um lance do Pepe, e que depois tivemos aquele lance também absolutamente escandaloso no final, em que era penalti a favor do Futebol Clube do Porto e que o árbitro fez vista grossa e o VAR também. Quer dizer, acho que se havia até jogos onde devíamos passar ao lado da arbitragem, até teria sido esse, mas é a minha opinião. Ok.